Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula do curso de Estética e Filosofia da Arte, no turno noturno, né? Turma B. Como é de praxe, pelo menos é uma recomendação da UNB, é que essa primeira semana a gente utilize as aulas, utilize esses encontros, que serão todos remotos, né? Vocês devem ter recebido um e-mail da coordenação, da chefia, no dia 14, devido enfim, aos altos índices de contágio dessa nova variante. As aulas presenciais, que seriam gradativamente retomadas, elas sofrerão uma suspensão. Bem, não era o nosso caso, né? Mas há uma recomendação devido ao estado caótico que vivemos, não só na saúde, infelizmente, mas, enfim, é a recomendação que essa primeira semana a gente utilize essas atividades, essas aulas, né, para fazermos uma espécie de ambientação, de introdução ao curso. Eu gosto muito de utilizar também essa primeira semana como uma forma de tentar aparar todas as arestas, né? Já que eventualmente dúvidas podem surgir com relação à expectativa que eu tenho, né, sobre a disciplina de estética, filosofia da arte. Eu vou fazer hoje uma introdução ao nosso curso, vou comentar com vocês sobre algumas questões relativas à formatação do curso, né? Como é que ele foi pensado, né? Como é que ele vai ser conduzido, os sites que nós vamos utilizar, quer dizer, os sites não, os modos de acesso que nós vamos utilizar, as ferramentas virtuais, já que ele será um curso 100% online, mas com atividades, conjugando atividades assíncronas, que serão sempre as aulas gravadas, com as atividades síncronas, que serão os encontros que nós iremos fazer a partir da semana que vem, todas as terças-feiras, de 7 às 8h30, 8h40. E esses encontros não serão aulas expositivas, mas serão encontros para que a gente possa debater os conteúdos que eu, a partir da próxima semana, também vou oferecer para vocês. Na terça-feira que vem haverá, terça-feira que vem, dia 25, haverá um encontro, mas para a gente debater essas duas aulas introdutórias. A de hoje, dia 18, e a de depois de amanhã, na próxima quinta, que eu vou continuar desdobrando desdobrando a maneira de dizer, levando adiante, né, desdobrando a apresentação do curso. Né? Eu tenho o curso todo detalhado, eu tento ser muito transparente com a proposta de curso que eu ofereço aos discentes. Então, é muito importante que a gente tenha claro o que eu espero da disciplina. Né? Porque muitas vezes acontece que no final do semestre se descobre, eu achei que era outra coisa, no metade do semestre. Então, vamos tentar tirar as dúvidas agora, né? E para ficar claro, né, para todo mundo, né, qual é a minha expectativa, né, o que eu gostaria, o que eu quero passar, o que eu espero de vocês, como é que vai ser a avaliação, como é que eu vou aferir a presença. Eu sou bem tranquilo quanto à presença, né? Eu não me lembro de alguém que tenha reprovado comigo quanto à presença, né? Enfim, não me lembro, isso não é um grande problema para mim. Só que o grande problema é que quem não frequenta costuma relatar dificuldades em fazer o trabalho. E tem também essa coisa, depois eu acompanho, deixa ele apresentar aí 3, 4 aulas, né, e depois eu acompanho o curso. Isso tende a gerar problemas, tá bom, pessoal? Gerar problemas porque depois eu vou fazer uma proposta, né, para a composição do trabalho, e muitas vezes aí já está atrasado com outras coisas também, enfim. Aí cada um se organize da maneira como é possível. Só estou orientando a vocês porque acaba que gera um estresse no percurso, da metade para frente, da metade para o final do curso,
gera um estresse com relação a uma certa insatisfação, que não está dando para acompanhar, e a nota não condiz com a expectativa, enfim. Então eu pretendo, né, ser o mais transparente possível nessa primeira semana, encontrar com vocês semana que vem. Eu vou gerar, né, vou explicar sobre tudo o procedimento que eu vou fazer, e a partir da outra semana, quer dizer, não da semana que a partir, né, da outra semana, né, eu vou passar uma aula para vocês na próxima quinta, não depois de amanhã, dia 18, dia 20, mas no dia 27 vai ser a nossa primeira, vocês terão uma primeira aula teórica, tá? Eu já começo com o conteúdo do curso, e sobre isso eu vou falar hoje, né? Eu pretendo, já vou usar o curso do tablet. Eu vou tentar não utilizar muito essa câmera frontal. O arquivo, depois para fazer o upload para o YouTube, fica muito grande, pessoal. E bem, isso gera um estresse tremendo, porque eu tenho que, né, às vezes demora muito para fazer o upload, às vezes dá problema. Eu vou tentar não usar muito essa câmera frontal. Vou tentar, né? Às vezes eu sou cobrado. Professor, aparece, porque senão fica desmotivante. Isso é um outro problema, né? De termos sido lançados nesse mundo virtual para oferecer aulas, né, para oferecer ensino remoto. Porque ninguém tem, né, formação nisso. Está sendo feito, né, às pressas, né, por necessidade mesmo da situação atual. Mas não é uma coisa fácil, pessoal. Ficar aqui dentro de um quarto, aqui, falando para um computador, é algo horroroso, é horrível, né? Eu sinto uma falta tremenda da aula, né? Eu acredito que vocês também, da presença, da interação. Mas vamos lá, o que interessa. Eu vou explicar, então, vou conjugar a explicação do curso, como é que ele foi pensado, né? Eu apresentei esse programa e eu já quero fazer aqui uma observação. Eu apresentei esse programa já no final de novembro, início de dezembro, no período de matrícula, né? E ele tinha um erro, e eu quero agradecer a colega que me alertou. Não quero errar o nome dela aqui agora, vou chutar Maria Cecília, não tenho certeza. Mas enfim, se não for, me desculpe, mas ela sabe quem é, ela me alertou que tinha um problema no meu programa. As aulas, né? As disciplinas obrigatórias do curso de filosofia, né, são todas elas em horários fixos, qualquer semestre, né? E nossa aula é estética no turma B, no noturno, é sempre de terças e quintas, de 7 às 9, né? De 7 às 8h40, mais ou menos. E eu coloquei segunda e quarta, foi um lapso, me desculpem, porque eu estou lecionando segunda e quarta. E aí, com certeza, eu fiz um paste e copy ali, copy-paste, né? Copiei, colei, e esse copia e cola, eu fiz a revisão e passou segunda e quarta, ou eu me confundi mesmo, né? Não sei se o curso de estética diurno, turma A, é segunda e quarta, se eu não me engano é segunda e quarta, mas, né? Enfim, não interessa. Bem, hoje eu vou então fazer um breve, né, relato. Na próxima aula eu vou apresentar a vocês o modo como eu vou dividir o curso, do ponto de vista do conteúdo que eu vou oferecer, né? Hoje eu pretendo falar de aspectos bem gerais. Então a aula vai talvez durar um pouco menos, né? Ela não é bem uma aula de conteúdo, quer dizer, não é uma aula de conteúdo teórico, é uma aula introdutória. Tem muita gente chegando também na UNB, né? Ainda tem né, esse período digamos, de revisão por parte dos discentes, né, das escolhas feitas, então ainda dá para fazer revisão de matrícula, e esse período é um período em que muita gente está entrando, ou muita gente está ainda, né, acessando, né, ou voltando, depois de um período de recesso, à realidade acadêmica, né? Então, como eu não vou forçar, não quero ser abrupto, eu pretendo aqui com vocês fazer uma apresentação. Então eu disponibilizei, esse aqui é o programa do curso, né?
Aqui eu já deixo em cima, aqui eu já deixo o meu e-mail para vocês, está aqui, ó, estou marcando aqui. Esse é um dos nossos meios de contato, tá bom, pessoal? Peço para que vocês utilizem para dúvidas gerais, né? Algum tipo de dúvida geral. Porque as dúvidas de conteúdo teórico, aí nós vamos ter canais específicos, né? Algumas pessoas me mandam perguntas assim, olha, professor, e o que é isso e aquilo? Por e-mail. Eu não tenho condições de responder por e-mail, sabe? Então, dessa vez, a gente vai ter um canal privilegiado, que é o encontro, né, na plataforma Microsoft Teams, que é a plataforma institucional. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Professor, mas eu não pude participar aquele dia. Nós vamos ter uma página no Aprender 3, na plataforma da UNB também, e lá haverá um fórum de discussão. Então vocês podem deixar as questões lá. Eu não posso participar da atividade síncrona no horário tal, aconteceu um problema, a internet, etc. Então deixe lá uma pergunta que depois eu respondo, né, nas atividades que nós vamos ter síncronas. Mas eu vou falar disso aos poucos. Eu queria fazer uma tentativa, vou justificar, né, o motivo do curso, né? Eu sei que para muita gente esse tema pode soar um tanto quanto estranho, né? Mas a minha pesquisa, eu estou me dando a liberdade. Durante muito tempo na UNB, eu lecionei cursos que eu achava necessário para a formação. Depois que chegou muita gente, eu estou ficando 12 anos de UNB, eu estou ficando velho, eu estou deixando os colegas que estão entrando agora assumirem disciplinas, né, e que são competentíssimos para isso, são bem competentes, para que eles assumam disciplinas que outrora eu assumia e que não eram tangenciadas pelos meus interesses de pesquisa, né? Então eu estou aproveitando esse momento agora em que novos professores estão com todo o fôlego do mundo para poder falar sobre o que realmente me interessa, né? E o que realmente hoje me interessa em filosofia, né, é o domínio da estética, né? O domínio, digamos assim, da relação entre reflexão filosófica, né, e um conjunto de conhecimentos oriundos de uma tradição, né, eminentemente artística, né? Eminentemente eu estou dizendo assim, uma que a gente reconhece como poética, como literária, né, como pertencente às artes plásticas, como pertencente, enfim, a outras tradições que nós chamamos até de outros campos do saber, como, sei lá, né? A gente tem até o Instituto de Artes na UNB, né, ou, se vocês quiserem, o Instituto de Letras, onde está o Departamento de Teoria Literária. Então, eu me interesso muito por que esse pessoal faz, mas o tratamento que eu dou aos termos, às noções, aos conceitos, às categorias, aos procedimentos, né, as estratégias dessa tradição artística é muito peculiar, né? Então, já há algum tempo, pessoal, eu andava muito insatisfeito com a forma como a tradição abordava os textos de Platão. Platão se tornou uma pessoa um tanto quanto, digamos assim, um filósofo, né, muito enrijecido, engessado, né? Eu não conseguia compreender uma coisa quase que elementar. Eu espero que vocês já tenham tido a experiência de ler Platão, né? E vocês, num primeiro momento, né, poderiam constatar que, para além daquilo que é considerado, né, o eixo cardinal da filosofia platônica, se vocês quiserem, teoria da alma, teoria das ideias, das formas, né, enfim, toda essa discussão que é feita em torno do que se chama filosofia platônica, né, isso começou a criar uma insatisfação que era um pouco motivada pelo seguinte, né? Bem, como é que alguém pode falar de teoria da alma, privilegiar as noções de ideias, se isso em geral é colocado na boca de uma personagem? Sócrates é inserido no âmbito de um tipo de composição, né? De um tipo de escrita, de um tipo de discurso que era extremamente novo naquele momento.
Para vocês terem uma ideia, né, demorou muito para que os gregos conseguissem nomear o que Platão estava fazendo, né? Então, por exemplo, eu posso citar o caso do Aristóteles, né? O Aristóteles escreveu um texto importantíssimo que fazia uma reflexão profunda acerca do que ele chamava de, né, poética. E nós chamaríamos hoje de arte, né? Num ponto de vista muito geral. Então, a poesia era a mãe de todas as artes. Então, poética diz respeito a um tipo de procedimento oriundo das práticas da poesia e que, de certa maneira, balizavam as criações artísticas como um todo, né? O grande exemplo, obviamente, é Homero, né? Então, Homero lançou tendências não só do ponto de vista da literatura, digamos assim, da tragédia, da escrita das tragédias, dos dramas, bem como, né, da lírica, da poesia lírica, mas ele lançou tendências também no mundo das artes plásticas, né? Basta vocês perceberem o interesse dos gregos, né, por determinado tipo de escultura, né? Os gregos, né, quando esculpiam alguma coisa, principalmente as esculturas em mármores, eram todas elas referentes aos grandes heróis ou aos deuses. Todos eles, né, pertencentes ao universo da poesia homérica, né? Então, essa tendência é muito comum, né? Da influência da poética de Homero, né, da poética épica, da narrativa épica de Homero, né, como sendo uma espécie de caminho, de base, né, que pavimentou a criação de diversas tendências artísticas na Grécia Antiga. Aí o Aristóteles tem uma reflexão, que aí ele vai falar sobre isso no início, mas chega um momento em que ele tem que falar do Platão. E aí ele chama o estilo, ele fala, olha, não tem nome o que o Platão faz, mas eu vou chamar de diálogo socrático, né? A opção do Platão, né, pela forma diálogo, ela quase nunca foi debatida, né? Por que o Platão optou escrever daquela maneira? Sabe? Isso nunca ficou muito claro. Eu dei um curso sobre isso no semestre passado para discutir, né, o diálogo como um conceito que pudesse ordenar o pensamento de Platão, tal como muitos outros acham que o conceito de alma e de ideia pode ordenar. Então, o que eu fiz? A primeira coisa é que eu tentava encontrar no Platão indícios, né, de que ele tinha uma ambição poética, no sentido próprio do termo, né? Quer dizer, no próprio do termo aqui, não quer dizer propriamente que ele escrevia em versos, né? Porque porque ele faz prosa, né? Mas a ambição poética ou artística, né, de Platão me parecia muito mais, digamos, saliente, muito mais destacada do que outras posições que toda a tradição, se vocês abrirem um manual de filosofia, né, tá lá, Platão e a teoria das ideias, Platão e a teoria da alma, Platão e a teoria da forma, Platão, o mundo sensível e inteligível, a crítica do mundo sensível, né, e o elogio do mundo inteligível. Toda aquela coisa que, de alguma maneira, está na boca de Sócrates, era considerado como filosofia de Platão. E aquilo que o Platão estava inovando propriamente, que era roubar da poesia alguns elementos, né, artísticos fundamentais, para então fazer com que a poesia perdesse única e exclusivamente, né, a métrica e funcionasse como prosa, mais próxima da conversação, né, porque os diálogos mostram essa, digamos, né, fluência da linguagem, né, diferentemente da poesia, que exige a métrica. Se a gente não metrificar, a gente provavelmente não vai entender nada, né? A poesia tem todo esse vínculo, né? Poesia para o grego era isso, era, né, uma ordem da linguagem metrificada. Isso é poesia, né? E a ordem não metrificada é a prosa, né? Só que vejam, ali quando Platão está escrevendo em prosa, a prosa está surgindo. A prosa está surgindo com a historiografia, por exemplo, com Tucídides, com Heródoto, né? E com outros autores que não chegaram e não são tão famosos. Mas o Platão está escrevendo no momento em que ele reconhece as diversas tendências, né, do discurso, do logos, da linguagem na Grécia, né? E que isso tudo é reflexo da poesia. E todo mundo vai dizer, pelo contrário, professor, Platão é contra a poesia. Veja lá o que Sócrates diz.
Não é verdade que tudo que Sócrates pensa reflete a ideia de Platão. Eu não poderia ser, me desculpem pessoal, ingênuo de achar que uma única personagem reflete o pensamento de um autor que conseguiu criar algo muito maior do que a personagem Sócrates. Eu não posso ser redutibilista, né, a ponto de acreditar que Platão e Sócrates, quer dizer, Sócrates é Platão manifestando o seu pensamento dentro do texto. Ele poderia ter escolhido outra maneira, ou não é? Né? Por que ele foi escolher essa? Então alguém tem que me justificar. Né? Por que eu posso reduzir o pensamento de Platão ao que aparece na boca de Sócrates nos diálogos? Por quê? Por que Platão não é mais complexo do que isso? Por que Platão não está muito mais interessado, por exemplo, em colocar Sócrates como sendo uma tendência, né, tangenciando outras dentro do imenso universo de acontecimentos, né, que estavam populando na Grécia naquele momento de transição extremamente importante, né, de transição política. Né? Não só de política, né, todo mundo sabe que a transição que o Platão está vivendo é a transição de um período aristocrático para um período democrático, né? Mas também o desenvolvimento urbanístico da Grécia, né? O desenvolvimento de técnicas de guerra, o desenvolvimento da agricultura. Há uma espécie de revolução cultural acontecendo ali naquele momento, e o Platão é talvez uma das vozes mais potentes daquele período. Mas para entender o que está acontecendo naquele período, eu preciso entender a opção do Platão por apresentar o seu pensamento na forma de uma prosa. Né? Porque é prosa. Quantos filósofos vocês conhecem que escreveram em prosa depois de Platão? Quantos? É uma pergunta que nós temos. E na forma do diálogo aí que é limitado mesmo, né? A opção pelo diálogo teve força, mais ou menos até o século XVIII, alguma força, pequena. Mas depois, pensem vocês aí, né, um exercício. Quantos filósofos vocês conhecem que escreveram diálogos depois de Platão? Quantos? Né? Existem muitos, mas vejam, eles não estão no mainstream, né? Eles não são importantes. Porque a filosofia tem uma coisa que diz mais ou menos assim: agora vai discutir escrita. Mas que bobagem. Composição de discurso, isso não serve para nada. Não serve? Mas quem diz isso? Quem diz isso é quem nunca fez análise de composição de discurso, entende? Né? Então, eu passei a me sentir incomodado pelo fato de que a filosofia não considera a opção de Platão de exposição e apresentação do seu pensamento seguindo um tipo de caminho muito conhecido na Grécia, né? Um modo de construção do seu pensamento que flertava com a prosa, estilisticamente rica, né? Com recursos amplamente praticados por outras tradições artísticas, como, por exemplo, a retórica. Platão é habilíssimo, ele conhece muito de retórica. Né? Platão conhece... Por que Platão... Né, ele parece colocar na boca de Sócrates referências a Homero. Nós vamos ler essas referências. Parece que ele coloca de cabeça. Né? Platão parece ter lido absolutamente tudo. Né? E a impressão que ele teve daquela leitura, né, a reflexão que ele teve posteriormente dela, ele apresenta através de estratégias de discurso, de composição de linguagem extremamente sofisticadas. Né? E uma dessas sofisticações está em Platão ter consciência de que ele escreve um tipo de prosa completamente nova. E a prosa que o Platão escreve, que é completamente nova, né, e que o Aristóteles não conseguiu nomear, e que a posteridade imediatamente, né, o período imediatamente posterior, ou para os próximos 4, 5 séculos, né, se vocês pegarem, por exemplo, um texto de um filósofo importante, filósofo não, né, de um historiador e doxógrafo importante chamado Diógenes de Laércio, que escreveu sobre a vida dos filósofos ilustres, lá ele fala de Platão, ele fala: Platão inventou uma linguagem completamente nova. Ela é uma mistura de prosa com poesia. Como assim Platão inventou uma linguagem nova? Né? E por que isso não é importante? Né? Por que não é importante? Porque a estética não é importante, na verdade. Né? Nunca foi importante. As pessoas trabalham estética, em geral, a partir de conceitos
muito conhecidos da tradição filosófica. A estética é importante porque ela é uma nova maneira de ver problemas da ética. A estética é importante porque ela é uma nova maneira de contestação de critérios epistemológicos, como a verdade. Ela é importante porque ela é um acessório para acessar de outra maneira, né, coisas que já são antigas. E é isso que eu não vou fazer. Então, o meu interesse em Platão, e portanto de resgatar Platão para colocá-lo como sendo alguém importante para criar um outro caminho da tradição filosófica, né? Alguém que levou até as últimas... Imagina, ele foi contemporâneo do Aristóteles. Se vocês leem Aristóteles, né, a opção do estilo dissertativo, da composição dissertativa, que é muito próxima do que nós fazemos em filosofia, do Aristóteles, a diferença dos dois é abissal. Duas pessoas, né, escrevendo no mesmo momento, num período, né, próximo, Platão, né, como mestre do Aristóteles, e o Aristóteles não opta por escrever como Platão escreve. Não opta. Né? Por que essa opção? Há uma opção aí. Né? E essa opção sempre me chamou a atenção e, de alguma maneira, me desviou daquilo que daquilo que se chama platonismo. Né? Platonismo é quem divulgou o nome de Platão, né, segundo um determinado corpo doutrinário, né, corpo conceitual, um corpo de conceitos que criou doutrinas. Como, por exemplo, o que é o platonismo? Platonismo é a forma de consolidar Platão como sendo o filósofo teórico das ideias, como sendo o filósofo do elogio da alma, como sendo o filósofo da investigação do mundo inteligível. Isso é platonismo. Né? E eu discordo disso, radicalmente. Né? Vejo que já falei muito, 25 minutos, 26 minutos, e preciso fazer uma pausa nessa primeira parte para que o vídeo não fique muito extenso e eu possa agora sim, já que o meu interesse em Platão foi um tanto quanto exposto aqui, né, pelo menos as suas linhas gerais, né, e o Platão tem uma centralidade no nosso curso, né, vocês vão ver que o meu interesse de colocar Platão numa outra tradição, né, porque eu vou colocar Platão na tradição que liga Homero a Nietzsche, né, é isso que eu vou fazer. E o modo de trabalhar, o fio condutor que me permitirá não vincular Platão aos pré-socráticos, ao debate com, né, Tales de Mileto, com Anaximandro, Anaxímenes, né, eu vou fazer um debate com Homero. Então, e depois, posteriormente, da relação, né, do debate entre Platão e Homero em torno do tema mentira, eu vou mostrar como, né, isso recrudesceu no século XIX, a ponto de, por exemplo, um filósofo como Nietzsche, né, tomar essa ideia da mentira poética como sendo um critério do seu fazer filosófico, né, do que ele considerava ser fazer filosofia, né, pós, digamos assim, a morte do Hegel, que significava uma espécie de ruptura com a tradição metafísica. Né. Esse recrudescimento da estética no século XIX, a força com que a arte ela torna, digamos assim, um centro irradiador de reflexão. Né? Em torno dela gravitam diversos interesses, né, filosóficos. Né? A arte se torna, então, interessante, né, como modelo reflexivo. Né? E eu vou dizer que isso nada mais é do que uma espécie de revisão da filosofia e da poesia, né, da relação entre filosofia e poesia, tal como os gregos já pensavam. Né. Vou fazer uma primeira pausa na primeira parte e vou retomar aqui um pouco, só para, né, apresentar essas linhas gerais que justificam o motivo do meu curso.